42 e o versículo 1, amém? Nós vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no Salmo 42 e o verso 1. Por que, pastor, é verso? Porque todos os salmos, irmão, eles são versos, amém? Do primeiro até o último salmo, ele é verso, amém? Os outros porque é versículo, amém? Então, eu quero ler com os irmãos, e quero dizer que eu estou muito alegre, que a tristeza aqui não tem lugar para ela, e nem aí onde você está, amém? Porque você está na presença de Deus, tá? Você vai saltar de alegria, não tem tristeza nesta tarde, amém? Tudo vai passar. Diz aqui a palavra de Deus no Salmo 42 e o verso 1. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expulse-lhe a minha angústia, quando o meu espírito estava, aleluia, angustiado em mim. Então conheceste a minha veredas, amém? No caminho em que eu andava, aleluia, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refugiu-me, glória a Jesus, refugiu-me, e me... refúgio me faltou, ninguém, aleluia, cuidou da minha alma. A ti, Senhor, clamei, e eu disse-lhe, tu és o meu refúgio e a minha proteção na terra dos viventes. Irmão, aqui o salmista Davi disse que clamou, né, aleluia, e ninguém socorreu ele, ninguém, aleluia, ouviu ele, né, irmãos. Mas eu quero dizer nesta tarde, né, glória a Jesus. O salmista aqui, ele se angustiou, irmão, se angustiou, amém? Ele disse o que, irmão? Que ele estava perturbado, aleluia. Mas ao Senhor, com a minha voz ao Senhor, eu supliquei, amém? Louvado. A súplica, irmão, chegou, né, até o céu. Às vezes a gente clama, suplica, né, para poder obter, né, a misericórdia do Deus Todo-Poderoso, amém? Então, o salmista Davi, irmão, aqui, né, no Salmo 42 e o verso 6, diz assim: atende ao meu clamor, porque em tu estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. O 7 diz: tira a minha alma das prisões, para que louve o teu nome. O justo me rodearão, pois me fizeste o bem. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, é aquilo que a gente sempre prega e sempre louva a Deus, né? Porque o bem sempre vai vencer o mal. Amém? Não importa, aleluia, se alguém, né, te levantou um falso, uma calúnia, né? Se você buscou a essa pessoa uma palavra e ela veio com palavra ao contrário daquilo que você esperava receber, né? Mas o salmista Davi sempre está glorificando, exaltando e pedindo sempre ao nosso Deus, amém? Irmãos, a gente temos que recorrer a Deus, amém? Não devemos recorrer, né, aleluia, aos parentes, aos amigos, aos familiares. Primeiramente a gente busca o Senhor, amém? O salmista Davi disse que buscou o Senhor de todo o seu coração, né, de todo o seu entendimento, né, de toda a sua alma, amém? Uma referência bíblica para mim e para você, está todos os salmos falando, né, aleluia, da misericórdia de Deus na vida de Davi. E se foi na vida de Davi, irmão, de respeito para mim e para você nesta tarde, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor, irmão, Ele vê toda a minha e a tua situação que a gente passamos na face da terra, amém? Glória a Jesus. Mas por que às vezes a gente passamos tantas as coisas e às vezes, aleluia, não somos atendidos pelo Senhor, não somos, aleluia, respostados por Deus? Sabe por quê?
É porque às vezes, irmão, Deus manda eu fazer uma coisa e eu faço outra. Deus manda eu ir em um local e eu vou em outro lugar. Amém? Porque o profeta Jonas, ele é um homem de Deus, era um homem de Deus, sim, irmão. Era íntegro, um homem de Deus, porque Deus ainda confiou em Jonas e mandou que Jonas fosse até Nínive, né? E Jonas, ele desobedeceu e foi até Társio, né? Pregou o navio, pagou a sua passagem, desceu pro porão e foi fazer o quê? Dormir, né? Irmão, o crente que tem compromisso com a palavra, ele tem, aleluia, que ter, aleluia, a comunhão, a obediência de Cristo Jesus, amém? E Jonas ali, irmão, foi um exemplo de vida, né? Para mim e para você, que a gente não deve dormir. A gente não deve cochilar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, né? Glória a Jesus. Com a minha voz clamei ao Senhor, e com a minha voz ao Senhor supliquei. Amém? Pode suplicar, irmão. Pode, aleluia, glorificar. Pode exaltar, pode dizer que ele é bom na sua e na vida daqueles que dão lugar a ele, amém? Eu quero dizer para os irmãos, né, aleluia, que eu já disse uma coisa e minha esposa, né, já falou para mim também. Irmão, crente não é para andar se queixando, dando lugar ao ímpio, amém? A gente, irmão, pode passar pelo que passar, a partir de hoje a gente só vai contar a vitória, amém? Negócio que a gente passar, ninguém vai saber, né? Aleluia, porque o teu negócio e o meu negócio vai ser com Deus, amém? Porque se você começar a se expressar, irmão, aleluia, do que você está passando, amém? Você pode até tirar minha fé, né? Porque que Deus é esse que nós servemos, né? Porque se eu passo algo e vou passar, às vezes, uma tristeza para os irmãos, né? Os irmãos não vão se alegrar, né? Eu tenho que se alegrar, né, com os irmãos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Em particularmente a gente chorar com os que choram. Amém? E chorar aqui na rádio pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Amém? A gente temos que ter, irmão, a cada dia conhecimento e sabedoria de Deus para poder pregar a palavra do Senhor. Amém? Porque sempre quando eu prego, eu digo que não é de todo jeito que a gente vai sair, né, nas praças, na rua, em rádio, em televisão, pregando a palavra do Senhor sem sabedoria, né? Porque o princípio do temor a Deus é a sabedoria do Senhor, amém? Então, irmão, que o salmista Davi, né, sempre ele aconselha, né, no versículo aqui, no verso 4, ele diz assim: olhei para a minha direita e vi, mas não que me conhecesse, né? Glória a Jesus, né? Refúgio me faltou e ninguém cuidou da minha alma. Ninguém cuidou da alma de Davi. Então, irmão, não tem como a gente buscar refúgio, né, nas pessoas. A gente vamos buscar refúgio no Senhor, porque ele disse lá no Salmo 46 que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, né? Glória a Jesus. Então, irmão, eu gosto muito de ler Salmo. Não é porque a Bíblia, aleluia, ela não só tem Salmo, ela vale de Gênesis e Apocalipse, né? Do primeiro versículo até o último. Mas o salmista Davi está aqui no meio da Bíblia, né? No centro, né, da Bíblia Sagrada, dizendo, aleluia, tudo que o homem deve fazer. Amém? Se você começar do Salmo 1, né? Aleluia, que o homem não deve sentar na roda dos escarnecedores, nem se deter nos caminhos dos pecadores, e antes ter o seu prazer da lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Aí você vai lendo, você vai tomando prazer, você vai meditando, né? E chega um momento que ele chega no Salmo 46, diz: Deus é o meu refúgio e fortaleza, o seu corpo bem presente na angústia. Irmão, quando ele diz isso, né? Ponto final. Porque se você se angustia, tem momento que você, aleluia, caça a terra nos pés, está suspenso com tanta coisa que você tem passado. Tantas coisas que você, aleluia, tem sofrido, aleluia, e você vai de um lado para outro e não acha ninguém para te ajudar. É assim ou não é? Tem horas que é você e Deus, Deus e você, no caminho, aleluia, glória a Jesus, da santidade. Porque quando você procura mesmo se santificar, muitos vão se afastar de você. Aleluia. Muitos vão zombar de você, aleluia, e vão até te abandonar. Amém? Ó, irmão, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. A Bíblia diz que quando, aleluia, o teu pai e tua mãe te abandonar, o Senhor te acolherá. Amém?
Então, irmão, o prazer, né, de Davi era servir a Deus, né, na beleza da santidade do Senhor. Ele conhecia e buscava conhecimento de Deus todo dia, né? Davi, ele estava não se envolvendo com as coisas do mundo, mas Davi estava se envolvendo sempre com as coisas de Deus, irmão. Então, irmão, por que Deus escolheu Davi, né? Davi, um homem que era de pequena estatura, né? Deus tinha um homem forte, né? Deus tinha um homem, glória a Jesus, que Eliabe, né? Muitos ali forte, de estatura alta, né? Mas o Senhor, irmão, não se agradava daqueles homens, porque os homens não buscavam a Deus como Davi buscava, aleluia. E porque Deus pegou e colocou Davi, né? Aleluia, como rei. Um rei, irmão, que venceu, aleluia, os maiores gigantes da terra, amém? As maiores lutas da terra, Davi venceu. Eu quero te dizer uma coisa nesta tarde. Alguém pode dizer que você é pequenininha, aleluia, que você, aleluia, glória a Jesus, não vai vencer. Mas eu quero te afirmar pela palavra do Senhor, que Jesus escolhe as coisas que não são para que seja e o povo veja que Ele é Deus na sua vida, amém? Glória a Jesus. Porque ela não tem condição, ele não tem condição. Disseram isso com Davi, né? Aquele que está no campo, não, aquele dali não existe. Pois é aquele dali que Jesus escolheu, né? Aleluia. É aquela que está louvando a Deus, é aquela que está servindo a Deus, né? Aleluia, na sua simplicidade, na sua humildade. Irmão, eu preciso ser humilde a cada dia, amém? Aleluia. Porque, irmão, as coisas é tão difícil para o cristão que às vezes você quer, aleluia, perder o controle da situação. Amém? Aleluia. Mas aí entra a palavra. Deus é o nosso refúgio. Amém? Nosso refúgio, irmão, aleluia, não é tá brigando, né, com porrete de pau, né, com martelo, com machado, com a arma, né, com a faca, com facão. Não. Nós temos uma arma poderosa que nós enfrentamos o inimigo, aleluia, porque Davi, ele ainda usou uma funda e uma pedra, né, aleluia, e só foi aquilo. Davi não foi mais com contenda com ninguém, louvado seja o nome do Senhor. Davi foi logo diretamente na testa do Golias, amém, irmão, você tem que dar só uma para derrubar o gigante que está te enfrentando, amém. Você é pequena, você é pequenininho, você se acha, não é? Mas eu vou te dizer, você tem um Deus grande com você. Aleluia, aleluia. Você tem um Deus grande para resolver o teu problema. Aleluia. Eita, glória, Jesus, amém? Irmão, porque muitos querem, aleluia, te fazer, às vezes até de tapete, te pisar. Deixa eu te falar uma coisa, mas você sabe de uma coisa, que você teme ao Deus do céu. Amém? Que você tem um Deus que vela por você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando o Golias viu Davi, aleluia, o Golias desprezou, né? Glória a Jesus. O Golias disse, esse daí é o pisa de pé, né? Um pequenininho, né? Um homem mais de 2 metros de altura, um gigante todo com coração todo. E meu irmão, eu quero te dizer uma coisa nesta tarde. Glória a Jesus. O nosso Deus que está na tua vida é maior do que o exército de Satanás, tá certo? Louvado seja o nome do Senhor. O Deus que está com você nesta tarde, para sempre vai estar com você. Aleluia. Você não tem que temer as caretas e as afrontas do inimigo, não. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Porque alguém, aleluia, quer te abater, minha irmã. Meu irmão, alguém quer te humilhar porque você é crente. Aleluia, porque você serve o Deus do céu, mas aleluia, glória a Deus que você serve um Deus poderoso, glória ao Senhor que você serve a um Deus que tem o poder, amém? Ó irmão, porque todo o poder foi dado a Ele nos céus e na terra, amém? Não sobrou poder para ninguém, aleluia. Quando Ele foi, aleluia, Ele ressuscitou e foi às profundezas do inferno, tomou a chave de Satanás e subiu, Ele chegou e disse, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Então, irmão, o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, irmão, é um Deus que Ele dá uma vida abundantemente, né, irmão, tanto espiritual que nem material. Irmão, eu nunca vi um justo, eu faço nem Davi. Se você, irmão, andar nos caminhos do Senhor, perfeitamente, corretamente, né, deixar todo mundo maligno e se converter ao Senhor, o Senhor tanto vai te abençoar, né, espiritual que nem material. Isso eu sou prova. Amém? Porque Deus tem me abençoado ricamente, irmão. Amém? Deus tem me dado com abastança. Irmão,
eu dou glória para Ele, porque Ele é bom, né? Como Davi disse, a sua misericórdia dura para todo sempre. Glória seja dado o nome do Senhor. Amém? Eu não tenho negócio com o mundo, irmão. Amém? Olha, deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Nem amizade eu quero no mundo. Quero não, meu irmão. Amém? Aleluia. Tem algo, irmão, que a gente tem que se afastar de tudo. Você peleja, e às vezes as pessoas não querem nada. Você tem que se afastar, né? Você tem, aleluia, que dizer não para o mundo, né? Que quer entrar, aleluia, na sua vida. Amém? Porque a Bíblia diz lá em Tiago 4:4 que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Quem quiser ser inimigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, irmão, às vezes o crente é taxado, né, como ignorante, como só quer ser mais santo do que os outros, mas não é. É o certo. Amém? É a palavra. Porque de tudo que você não obedece à palavra, é aí que você não vai ser abençoado por Deus. Amém? Porque se eu quiser agradar algum, nós fulano é tão gente boa. Irmão, é gente boa, mas não serve a Deus. Amém? É gente boa, mas você não pode andar de braço dado com o ímpio, com o mundo. Amém? O crente tem que estar lá em seu canto quieto, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E espere na providência do Senhor. Amém, irmãos? Glória seja dado o nome de Jesus, porque Ele é bom. Amém? E eu tenho aprendido muito com Jesus, irmão. Eu tenho aprendido muito com o Senhor, aleluia. Ó, irmão, a gente não pode, aleluia, nem, aleluia, entrar em todo lugar. Amém? A gente não pode nem se deter em todos os caminhos. A gente não pode nem sentar, aleluia, em todas as mesas. Amém? Nós temos que ser separados do mundo. Mas como pastor não pode, irmão? Aleluia. Só é você dizer não. Você está vendo que não é lícito, que não é certo? Eu estou vendo que não é certo? A gente temos que se separar. Amém? Aleluia, do pecado, porque o pecado com salvação não combina. Amém? Aleluia. A gente tem que abolir o pecado. A gente tem que se distanciar dele. Aleluia. A verdade é porque Jesus, Ele é verdade. A verdade é porque Ele quer você na verdade. Amém? Ele não quer você e nem eu no engano. Porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Como é que você vai a Jesus com engano? Como é que você vai a Jesus andar com mentira com Jesus? Amém? A primeira coisa, né, que Zaqueu, aleluia, que Zaqueu ficou diante do Senhor, né, e o Senhor, aleluia, começou a pregar para Zaqueu. Ele disse, Senhor, se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu vou destituir 4 vezes multiplicado para as pessoas que eu defraudei. Irmão, aí o Senhor viu o arrependimento de Zaqueu e disse, hoje mesmo veio a salvação na tua casa. Amém? Ninguém pode servir a Deus em pecado. Estou sendo sincero. Ninguém pode dizer, eu sirvo a Deus, aleluia, em pecado. Eu tenho que deixar. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Eu tenho que deixar. Amém? A Bíblia diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Tem oportunidade? Tem. Mas vai chegar época, vai chegar dia que o homem vai querer se arrepender e não vai poder mais, amém? O homem vai procurar, aleluia, uma palavra e não vai encontrar mais, uma palavra de conversão, amém? Então, enquanto é tempo, nós estamos aqui, né, na Rádio Deus de Abraão, ensinando, né, aleluia, pregando a palavra da verdade, aleluia, e muitos não estão crendo, aleluia, mas, irmão, é melhor você crer agora, é melhor eu crer agora, de que você, aleluia, morrer, aleluia, e quando chegar lá diante do Senhor, você não tem, aleluia, do que se queixar, amém? Então, a gente tem que obedecer, amém? Porque, aleluia, a gente só vê, aleluia, com os olhos, né, aleluia, aqui, mas o Senhor vê com os olhos aqui e mais além do que você pode imaginar, amém? Mas que Deus te abençoe, né? Que Deus, Ele esteja na tua vida, né? Que você obedeça a palavra do Senhor. Não é a palavra do pastor, né? Não é a palavra da missionária, aleluia. Não é a palavra de seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu esposo, não. Você obedeça primeiramente a palavra do Senhor. Porque se você não obedecer a palavra do Deus Altíssimo, você não obedece a ninguém. Ah, eu não sou crente, eu faço e aconteço, né? Mas eu obedeço a Deus. Obedece não, meu irmão. Você não obedece o pai e a mãe, né? Glória a Jesus. É quem está perto de você, a quem você está vendo e a quem você não está vendo. É mentiroso. A Bíblia diz que nós somos mentirosos se fizer essas coisas, né? Engana o homem a si próprio.
Glória a Jesus. Vamos continuar, irmão, ligado na Rádio Deus de Abraão, aprendendo, né, com a palavra do Senhor. Eu estou pregando aqui pela palavra, meu irmão. A palavra do Senhor, aleluia, ela é firme, né, ela é eficaz e mais penetrante que a espada de dois gumes. Amém? Eu só queria, irmão, que você meditasse, né? Glória a Jesus. Eu quero que vocês entendam o propósito que Deus tem na nossa vida. Amém? Deus conta com todos nós, né, para morar no céu. Amém? Porque o nosso objetivo não é só ter coisas boas, né, aqui na terra, não. A melhor bondade que você deve encontrar é quando você chegar no céu. Aí você vai ver para sempre, né? Aleluia, na eternidade com Cristo. Você vai ali estar ao lado do Senhor. Amém? Mas aqui na terra, né, ninguém é 100%, né, glorificado seja o nome do Senhor, aleluia, restaurado não. Amém? Quando o Senhor vê que eu e você não vai suportar, né, aleluia, e Deus tem um compromisso comigo e com você, Ele vai nos tirar da terra e vai levar, aleluia, para onde Ele está. Amém? Porque lá não vai viver tristeza, você não vai ver mais choro, você não vai ver mais fome, mais nada, aleluia, que este mundo, né, tem te atacado, tem me atacado. Amém? Nós vamos viver em paz, irmão, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Pois é tarde de vitória com Deus, que Deus continue te abençoando, porque já são 4 horas e 45 minutos, né? E a segunda parte do programa, irmão, eu peço a você que participe, irmão, da nossa rádio, para que a gente demore mais aqui nos estudos. Amém? Eu quero demorar mais com vocês, eu quero pregar mais, eu quero ver minha esposa louvando mais, eu quero ver você pedindo louvor mais, amém? Porque é muito, irmão, é muito assim, é muito um pouco constrangido, tanto de ouvinte que a Rádio Deus de Abraão tem, e só a irmã Dália e só Paula participando, amém? Louvado seja o nome do Senhor, né? Eu não gosto de ver essas coisas, irmão, amém? Porque tem muita gente ouvindo, né? Glória a Jesus, né? E só 2 pessoas participar, né? Eu quero ver a irmã Esther, o irmão Ailton, né? Glória a Jesus, né? A irmã Rose, né? Glória a Jesus, todos os irmãos, né, que faz parte aqui da nossa rádio, né? Glória a Jesus, que nem a irmã Paula, que ela não perde um só programa, meu irmão. Amém? Aconteça o que acontecer, irmão. Aleluia. Ela não perde um só programa. A irmã Paula, a irmã Avenida, não sei porque ela não está participando. Ela foi para Salvador, né? Mas não impede também dela participar de lá, não, né? Glória a Jesus. Então, irmão, você que está ligado em toda a parte do Brasil, participe, né? Participe, porque é muita gente, né, que precisa de ouvir um louvor e uma palavra através de mim e de você. Amém? Deus abençoe. Tem muita gente ligada na Rádio Deus de Abraão e eu agradeço a Deus, né, pela essa grande audiência que eu tenho. Mas nem por força e nem por violência, amém? Mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Eu quero que você, né, faça o melhor para Deus, amém? E para seu bem também. Mas se você não quer só ouvir, continue ouvindo, amém? Porque o mais importante é ouvir, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, amém? Eu quero ter sempre uma palavra aqui para transmitir, né, para o teu coração, né? Glória a Jesus, né? Ninguém, glória a Jesus, vai, né, te impedir. Deus abençoe a todos.